Quando eu percebi um atraso menstrual de 3 dias, eu estranhei. Eu, como sou radiologista, eu enchi a minha bexiga e falei, vou fazer um ultrassom para ver o que está acontecendo. E aí, nesse ultrassom, eu vi um saco gestacional. Bom, Dr. Paulo Serafini, já falei isso em várias entrevistas, se as pessoas puxarem, falo muito de você. Você fez a inseminação da Vicky e a Luciana é uma médica também, muito respeitada. Vocês estão juntos há 9, 10 anos? 10 para 11. 10 para 11. E aí vocês quiseram, então, ter um filho de vocês, que fosse fruto desse amor. A doutora Luciana já tem um filho de 22 e o Paulo tem 2 um de 43 e outro de 39. Conta pra gente, Luciana e Paulo, como é que foi o início dessa história de vocês? Assim? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui. A gente agradece muito a oportunidade dessa entrevista num canal, num programa tão legal, tão interessante. Eu fico tão emocionada de participar, porque eu sei, nós vivenciamos todos os dias o que é o universo da maternidade, desde o projeto do eu quero ter um filho até o momento em que ele é gerado e depois o que é criar um filho. E um prazer participar daqui do outro lado, né? Como pacientes, como um homem, uma mulher, pessoas que na vida real realmente enfrentam essa situação. E quando nós nos conhecemos, nós não tínhamos inicialmente a intenção de ter filhos nossos, porque nós já tínhamos filhos de relacionamentos passados e nós queríamos viver muito o amor, a felicidade que nós encontramos quando nós nos conhecemos. E graças a Deus até hoje a gente é muito feliz no nosso relacionamento. Mas assim, há cerca de 3 anos nós começamos talvez a nutrir a vontade de ter um filho nosso. Acho que isso começou quando nós visitamos um casal de amigos muito queridos e o Paulo acho que me viu segurando na maternidade a menina, que por sinal tinha o nome de Nina. E eu me lembro bem quando nós saímos da maternidade, ele me olhou pela primeira vez, ele falou: Lu, você não quer ter uma filha? E aquela sementinha daquela pergunta começou dentro de mim a florescer. Por que vocês optaram então, nesse desejo de engravidar, para fazer de cara a Five? Bom, inicialmente, quando nós decidimos que queríamos realmente ter um filho, o Paulo achou que pela minha idade, 42 anos, havia uma indicação realmente de avaliar a criança, o embrião, porque aumentam os riscos de problemas cromossômicos na criança nessa faixa etária. Então ele achou que nesse momento já estaria indicado fazer uma fertilização in vitro com uma biópsia dos embriões. O que nós decidimos nesse momento era que nós faríamos um ciclo de reprodução assistida e que se os embriões chegassem até uma determinada data, que a indicação é em torno de 5 dias, né, Paulo? Os embriões eles seriam então biopsiados e nós poderíamos escolher embriões saudáveis. Então a gente fez uma fertilização in vitro uma vez, não deu nada, teve só embriões alterados. Embrião alterado é um embrião com alteração importante que não vai ser saudável. O bebê nasceria com alguma síndrome. Isso. Segunda vez, a mesma coisa. A terceira vez, a mesma coisa. E aí eu estava muito triste, eu me lembro muito bem, eu peguei a Lu por trás e abracei ela. E a gente começou a chorar. Quando nós fizemos a terceira tentativa e recebemos o resultado com os embriões alterados, o Paulo me aconselhou nesse momento a fazer uma pausa de pelo menos 2 meses. Era o mês do meu aniversário. E aí ele falou pra mim: Lu, vamos fazer uma pausa e depois a gente tenta mais uma vez, não fica triste, isso é assim mesmo. E a gente descansa, o seu corpo descansa esses 2 meses e em julho a gente pode tentar mais uma vez. E eu acho que aquilo me acalmou, me deixou tranquila, e eu tinha também um congresso esse mês e nós resolvemos fazer uma viagem curta para descansar um pouco.
e justamente para comemorar o meu aniversário. Quando eu percebi um atraso menstrual de 3 dias, eu estranhei. E aí eu como sou radiologista, eu enchi a minha bexiga e falei, vou fazer um ultrassom para ver o que está acontecendo. E aí nesse ultrassom eu vi um saco gestacional. E foi exatamente nesse período que a gente engravidou da Nina. E aí eu fiquei em choque, porque ninguém estava esperando isso nesse momento. Então nesse dia eu vim buscar o Paulo na clínica. E quando eu desci do carro, ele estava me esperando lá embaixo, ele me olhou e falou assim, você tá diferente hoje, o que aconteceu? E aí eu falei para ele, eu tenho um saco gestacional dentro de mim. E foi tudo muito emocionante. Bom, depois que eu descobri que estava grávida espontaneamente, vem o medo e a preocupação se a criança está saudável. Hoje, graças a esse avanço na tecnologia, é possível se avaliar o embrião através do sangue da mãe. É uma tecnologia que tem uma acurácia e uma especificidade muito alta, quase beirando 100%. Então isso dá para a mãe, para o casal, uma tranquilidade que, junto com os exames bem feitos de ultrassom gestacionais, que são feitos ao longo da gravidez, não só a translucência nucal, mas os morfológicos de primeiro trimestre, segundo trimestre, eles dão uma tranquilidade à medida que você vai vendo que está tudo correndo bem. Paulo, aproveitando o que a Lu falou agora, quais são as chances de uma mulher engravidar naturalmente após os 40 anos? Por volta de 2%. Naturalmente, sem Naturalmente. ter que... Como é que vocês se sentiram quando vocês souberam que a Luciana tinha engravidado de forma natural? Com uma paz, mas a gente tinha que fazer todos os exames. Como é que foi a sua gravidez e quais os cuidados que foram necessários, assim, o que você fez? A minha gravidez foi maravilhosa, foi muito tranquila, graças a Deus correu tudo super bem, até muito melhor do que a gente esperava, porque eu me senti super bem, eu não diminuí meu ritmo de trabalho, continuei trabalhando. Foi um ano que nós viajamos para congressos, eu dei aula em congressos internacionais inclusive. Então eu acho que do ponto de vista de trabalho, que era uma das minhas preocupações, a gravidez da Nina foi maravilhosa, me senti bem do início ao fim. E depois que passou a fase inicial das primeiras 12, 16 semanas, quando nós estávamos mais preocupados com qualquer tipo de alteração ou que eu podia perder. Então quando passou essa fase inicial, aí nós verdadeiramente começamos a curtir a gravidez. E aí foi muito gostoso. Como é que foi o parto da Lu? E eu queria que você contasse pra gente do desenvolvimento da Nina até hoje. O parto foi complicado. Para mim, estava tudo correndo bem. E no parto foi um pouquinho complicado para a retirada do neném, que demorou bastante, tinha uma incisão da cesárea anterior. Mas você ficou de espectador? De espectador, claro. De pai? Não. Sem ser médico? Logo depois foi tendo tudo de bom, respirando bem. Agora aconteceu uma coisa engraçada que eu acho que vale a pena contar, que quando a Nina nasceu, ela nasceu com bastante cabelo. Nossa, e o cabelo dela era todo espetado, mas na hora do nascimento, ele estava todo grudado, né? Então, na hora que o Dr. Seiso tirou a Nina, o Paulo olhou para ela e falou, nossa, o que é isso? E aí eu lá, esperando alguma coisa, né? Aí as pessoas perceberam que eu estava apreensiva e falaram assim, não, doutora Lu, tá tudo ótimo, ela só é cabeluda. Que isso é ótimo. E aí foi muito gostoso e ela foi a sensação da maternidade porque ela tinha um cabelo todo espetado. Qual é a diferença em todos os aspectos de ter ficado grávida aos 21 e depois agora? Bom, eu diria que ficar grávida numa idade mais madura é maravilhoso em todos os aspectos. Porque todas as ansiedades, todos os medos que a gente tem quando é nova, eu acho que nessa fase eles ficam muito mais atenuados.
Talvez isso se estenda para o Paulo também, porque também na fase que os filhos dele nasceram, ele também estava trabalhando muito, ele estava numa fase de formação. Então, ter um filho quando você já tem uma formação profissional consolidada é maravilhoso, porque você curte cada etapa de tudo. Mas tem também o outro lado. Eu acho que talvez a gente tenha mais consciência do mundo. Quando você é mais jovem, você não pensa tanto nisso. Então hoje eu tenho muito receio de deixar a Nina. Deixa eu te contar, eu fiz anos de terapia grávida e depois que a Vicky nasceu para tratar esse medo. Sim. O medo é inerente a esse sentimento maravilhoso da maternidade. Bom, a gente está aqui com 2 médicos maravilhosos. Eu vou ter que aproveitar o ensejo, porque um dos assuntos que é recorde de perguntas e faz muito sucesso com as nossas seguidoras é justamente a FIV, fertilização in vitro. Qual é o momento que a mulher deve começar a pensar em recorrer à FIV? 30 anos, para não ter problemas. 35 já começa a ratear em algumas. Depois dos 38 é difícil. Depois dos 40 é 2%. Qual que é o processo até que essa decisão seja feita? Exames, outros tratamentos? Quando se parte para uma situação onde há necessidade de um tratamento de reprodução assistida, vários exames são solicitados, desde exames de sangue até exames de imagem. Na parte de imagem, um dos exames mais importantes ainda na prática clínica é a histerosalpingografia, aquele exame que tem um nome feio. Olha que sofisticado. Eu cheguei aqui um dia, o Paulo falou, você vai fazer primeira consulta, segunda, você vai fazer esses e uma histerosalpingografia. E indicou a Lu, eu não sabia que a Lu era a mulher do Paulo, e cheguei lá para fazer o exame. Que exame, é um exame extremamente dolorido, mas extremamente importante. É dali que você sabe se você pode engravidar, né, Lu? Esse exame, ele avalia a permeabilidade das trompas, então é através dele que você consegue ver se as trompas estão livres para captar o óvulo, que é onde acontece a fecundação. O espermatozoide encontra o óvulo nas trompas. Então é um exame muito importante. Depois desse, eu diria que a avaliação para pesquisa de endometriose através dessa ultrassonografia, que é uma ultrassonografia diferenciada, é um ultrassom transvaginal realizado depois de um preparo do intestino. Aí, nesse exame, nós buscamos essas lesões de endometriose que estão muito associadas à infertilidade, porque é um processo inflamatório crônico que acomete as mulheres durante muitos anos e muitas vezes com diagnóstico muito tardio. Então, com base nesses exames de imagem, a paciente retorna para o especialista e cada caso deve ser individualizado. Então, não existe uma receita de bolo. Cada casal deve ser individualizado. E aí que se parte para determinados tratamentos que vão depender, a complexidade depende do quão grave é a alteração do casal. Durante a gravidez, existe uma diferença dos cuidados da mulher que engravidou naturalmente, a que fez FIV? São os mesmos cuidados? Mesmos cuidados, acredito que sim. Eu acho que aí o pré-natal é muito importante, o acompanhamento de rotina. E eu acho que a mulher com mais de 40 anos, ela tem que ter uma conscientização de que ela não é uma garotinha. Então, eu vou ter uma gestação numa idade onde a minha pelve já tem as estruturas ligamentares mais consolidadas. Então, todo o cuidado que se tem de ginástica, de exercício, de alimentação durante a gravidez, ele deve ser mais importante do que quando você é uma pessoa mais jovem e você tem uma constituição física mais favorável, por exemplo, para um parto normal. Então, a mulher de 40 anos, 42, em geral, ela vai para uma cesariana, porque um parto normal nessa idade é muito mais difícil. Então, esses cuidados todos que são realizados pelo médico que faz o acompanhamento, o obstetra, eles são fundamentais para que chegue no momento do parto e não se tenha nenhuma complicação. Eu já falei isso algumas vezes para você, mas agora com outro olhar e mais madura e mãe de uma criança de quase 8 anos, nunca as palavras que eu for te dizer vão ser suficientes para agradecer a trazer a luz na minha vida, que é a Vitória. Eu sei quantos bebês você ajudou a fazer, às vezes realmente é muito difícil. As mulheres às vezes não conseguem engravidar, cada uma tem seu sonho, seu desejo, sua dificuldade.
Hoje, acho que depois do nascimento da Vitória, é o dia que eu tô mais emocionada na minha vida. Então, eu queria saber como foi pra você hoje ver a Vitória. Você tinha visto ela bebê e você viu ela agora. Como é que foi isso? Bebê pra agora, hoje ela tá maravilhosa. Maravilhosa, bonita, querida. Você tá bem premiada. Cuida bem dela. Obrigada, Paulo. Nina, você foi um presente de Deus na nossa vida, que não foi planejado, mas que veio de uma forma maravilhosa para premiar a nossa história e para trazer mais amor para o Alexandre também. Obrigada. Nina, você é tudo para mim, depois da tua mãe. Antes de encerrar e agradecer, eu comentei com a Lu que no almoço que a gente foi, que um dos meus maiores sonhos era escrever um livro sobre o meu processo de inseminação. Eu não consigo atender a todas as perguntas que chegam para mim, infelizmente, as dúvidas que as mulheres desejam, não são todas que têm o recurso financeiro para fazer isso que eu fiz. E o meu grande sonho, ele vai se realizar em escrever o livro. Então eu queria te convidar em câmera aqui para escrever o prefácio do meu livro. Oba! E acho que você é parte fundamental nisso. Paulo, obrigada, obrigada, 1 milhão de vezes obrigada por ter me ajudado a realizar o maior sonho da minha vida. Luciana, querida, queria agradecer teu tempo, te parabenizar pela coragem e ser essa mãezona depois dos 40, um exemplo para as mulheres. Se você gostou desse programa e tem uma história para contar pra gente, escreve pra gente nesse e-mail que tá aqui, amarmaternidade@gmail.com. Nós estamos em todas as redes sociais, vai lá no YouTube, curte, comenta, ativa as notificações, é muito importante pra gente a tua audiência, o teu comentário. Eu tô te esperando na próxima quarta, às 8 horas, com mais um programa inédito. Um beijo.